Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí no apito final, Neto reagindo à escalação da seleção brasileira contra a Escócia. Será que Neymar, Endrick vai para esse jogo? Vamos ver ele analisando aí essa escalação de Ancelotti, bastante polêmica. Então, sem mais enrolações, galera, fica com o vídeo aí, que tá muito legal. Tem que fechar o departamento médico do Santos. Só que é o seguinte, né? Pelo aquilo que ele treinou no domingo, dando um pique, eu acho que ele tá pronto pra jogar, Godoy. Ó, o comportamento do Neymar na seleção é bem diferente do comportamento dele no Santos. Inclusive no aspecto de alimentação também, que ele declarou publicamente, ou pelo menos uma conversa que acabou sendo captada pelos microfones à distância, dizendo até o quanto ele tinha emagrecido. Então, ele foi para a Copa por imposição ou não, com o Ancelotti tendo que engolir ou não a convocação dele. A convocação aconteceu e ele está lá com vontade de jogar, se preparando para jogar. Se tem o momento ideal para jogar, só a comissão técnica e física lá que vai saber. Agora, à distância, ele no banco de reserva, a torcida não dará sossego para o Ancelotti. Vai ficar exigindo e pedindo a entrada dele. Se fizeram isso para entrar o Endrick, imagina o Neymar estando no banco. Eu colocaria, se ele tem condições de jogar, já tá livre, bota ele titular para mim. Eu coloco para jogar, porque se eu tiver que queimar a substituição, eu vou queimar a substituição. Eu tenho 5 chances, eu tenho 5 substituições. E agora, depois. Fisicamente ele não vai estar 100%. Quem que tá? Assim, o que eu fico... A Copa do Mundo, ela é tão legal que a gente vê jogos assim que você fala, meu Deus, como é que dá para assistir o jogo da Bélgica? É duro assim. É difícil. Mas assim, vai chegar um momento, e a gente sabe disso, é igual a Copa do Brasil, é igual a Libertadores, chega um momento que é os maiores que jogam mesmo. Dificilmente, chegando quarta, semi, vai ter seleção, Cabo Verde, ai que legal, mano. Cabo Verde, que legal, olha, Curaçao. E é legal nessa primeira fase, é legal. É só isso. Na hora do... mas não vai dar. Agora, esse é o meu dilema comigo mesmo, entendeu? Será que a gente está preparado para colocar Matheus Cunha, Paquetá, Luiz Henrique, Ryan ou Neymar quarta, semifinal? Será que a gente está preparado para isso, Magrão? Cara, eu acho que o Brasil não... Eu já falei isso algumas vezes. Eu acho que o Brasil não tem esse time com essa qualidade técnica que algumas outras seleções têm. Por isso que ele tem que apostar no... Danilo. Então, por isso que ele tem que apostar no coletivo. E se apostar no coletivo, não tem como ter um jogador que não esteja 100%. E a gente fala muito do Neymar, e as pessoas falam do Neymar, mas o Neymar 2016, o Neymar que jogou no Barcelona, no Paris Saint-Germain. Quem viu esse Neymar jogando há pouco tempo, aqui pelo Santos, não pode acreditar que o Neymar vai entrar num nível desse, como a Marília bem disse, de parte física. É uma Copa física, é uma Copa de força. Mas se ele jogar de falso 9 ali na frente, sem sair, ele e o Vinícius Júnior, não dá pra ele jogar, vocês acham? Eu acho difícil nessas condições que ele tá. Ele não tá 100% fisicamente. A intensidade do jogo, às vezes o time não é tão bom tecnicamente, essas equipes de seleções menores. Quem vê o Japão jogando, vê os Estados Unidos jogando, você vê que não tem aquela qualidade de uma França, mas você vê a intensidade que tem. E como consegue jogar dentro dessa intensidade. Eu acho, essa é a opinião, que o Neymar é um talento, é gênio, só que para o futebol de hoje, para como está se desenhando essa Copa do Mundo, é difícil a gente querer acreditar ou criar uma expectativa que ele vai ser decisivo e que ele vai ajudar o Brasil. Eu prefiro mais confiar no coletivo. Ele é o jogador que mais está descansado lá. Isso. Ele, pô. É o que está mais descansado. Tá todo mundo com desgaste fim de temporada. Ele está no meio da temporada e com poucos jogos. Tá voltando agora de recuperação. Não tem nem desgaste nem sobrecarga. Então, se tem condição de jogar, vai pro campo, porque ritmo de jogo só vai ganhar jogando. Eu fiz 2006, 10, 14, 18, 22, sexta Copa, né? Eu nunca vi o Chá Revelação. Na grama. Vocês viram já? Tipo, seleção. Eu queria ver o Chá Revelação da ressonância magnética, pra saber o que foi que ele teve.
Que não se revelou ainda. Na verdade, esse tipo Assim, eu entendo que a gente queira saber a verdade, mas nem tudo no futebol é verdade. E você sabe muito bem disso. Nós sabemos muito. Mas é a primeira vez numa Copa do Mundo que a seleção brasileira trata de assuntos importantes, de contusão, por exemplo. O Fred foi machucado com o Tite. Não, tudo bem, mas Rafinha a gente sabia. agora? O Rafinha. Ninguém sabe o que o Rafinha teve. Então, não é só o Neymar, não. Não estou dizendo só do Neymar. Então, por que exatamente. Não, minha o que aconteceu com o Rafinha? 66, sabe? Em 66. O Wesley, o que aconteceu com o Wesley? Não, Ele foi cortado por quê, exatamente? Então, mas aí, isso não vai acontecer. Alguém sabe da lesão do Memphis? Não, no Corinthians também não fala. Então, mas é isso. Eu acho que esse mundo que a gente gostaria, estou falando como ex-jogador, tá? Esse mundo de que não vai saber. Ninguém vai saber se foi grau 1, grau 2, grau 3. Ninguém fala a verdade. Nós sabemos disso. Agora... Mas o médico da seleção, no primeiro dia, deu a cara a tapa num pronunciamento, não foi numa coletiva, para dizer que era grau 2 e era 2 semanas. Então, ele também mentiu. Então. Ou mentiu, ou ele se equivocou na data. Porque então. é o pai dele, é ele, depois é o neto, depois é o bisneto, a família Lasmar. Quer dizer, então, são tantas coisas nebulosas. É o filho do Gilmar Mendes que convoca o Neymar, é o fulano que não sei quem, é a família que não sei quem, é o chá revelação, é o corte de cabelo. Sabe, é tanta coisa que a gente... Há quanto tempo que os presidentes da CBF são destituídos do cargo? Há bastante tempo. Vamos lá. Desde 6 na sequência, né? 6 na sequência. E já querem tirar o Samir. Seria o 7, certo? Então vamos lá. Quantos governadores saíram do Rio de Janeiro? O cara, de vez de entregar a faixa, ele entrega... Pra cadeia, tu diz, né? Isso. Então, eu acho que o futebol é um meio sujo, muito sujo, Sim. E que às vezes a gente, você é árbitro que foi... Às vezes eu que fui jogador, Mas no mundo inteiro é um fenômeno latino? Não, é no mundo inteiro, mas eu acho que aqui... na Noruega eu acho que aqui é mais. Também acho. Eu acho que aqui é mais. Então, vamos lá. Vai acontecer duas coisas. Ou o Neymar toma o lugar de Jesus lá no Rio de Janeiro, bota ele lá, vai fazer uma estátua dele, ou ele não vai poder entrar no país. Porque me parece que é só ele. E às vezes eu acho que é injusto isso. E ó, que eu não gosto dele, não gosto da família. Tomei 3 processos da família, tá tudo certo. Tá tudo certo, todo mundo tem direito. Ganhamos? Eu não perdi nenhum. Então, mas tá tudo certo também. Se eu perco, sai em todo lugar. Recomendo o teu advogado? É Herói o nome dele. É Herói? Herói, exatamente. Então, aonde a gente vai chegar nisso? Porque quando a gente sair, são duas coisas. Quando a gente sair, até na semifinal, ou até perder o título, a gente vai culpar alguém. É sempre assim, a gente. Eu vou culpar o Ancelotti. Tá, então, entenderam o que eu tô querendo dizer? Porque eu acho muito injusto o Rodrigo Caetano passar despercebido, o Ancelotti passar despercebido. Sabe, é muito justo o Tafarel passar desapercebido e de ter tanto goleiro ruim na seleção. É tão ruim que jogadores que você falou, ninguém sabe o que aconteceu com o Wesley, ninguém sabe o que aconteceu com o Rafinha, ninguém sabe a verdade que aconteceu com o Neymar e fica por elas. Mas deu pra entender assim? Isso de ninguém saber o que acontece é uma forma deles mesmos se defenderem. Porque se eles mostram a lesão e aí o médico vai falar, ele vai ficar 3 semanas. E ele não fica 3 semanas porque aquela lesão é edema, ou é grau 1 ou grau 2, ele vai ser cobrado lá na frente, por nós mesmos. Porque o trabalho dele não vai ser entregue. Porque se é para 3 semanas ele volta em 5, o que é melhor fazer? Eu me defendo. Eu não falo o tamanho da lesão, eu não falo quanto tempo, eu não vou me expor e não expor o jogador. Eu tenho tempo para tratar esse jogador e sem um prazo, com um prazo determinado. Porque se eu falar assim, o Neymar tá com grau 2, eu sei que é 40 dias. Se eu falar que o Rafinha é só o edema, ele tem que voltar em 1 semana, 10 dias. Aí eu me comprometo, eu como médico, eu como direção, eu tô me comprometendo. E o que eles querem? Não se expor. Então é melhor não falar nada. Mas acho que a construção inclusive dentro do grupo de confiança, pelo que eu consegui apurar com o outro jogador, ela fica um pouco quebrada. Não é só a história de ter um núcleo duro ali, liderado por alguns jogadores. Por exemplo, o Estevão, foi falado pelo telefone para o Estevão, essa é uma informação,
de que ele estava fora da Copa porque a lesão dele ia fazê-lo ficar muito tempo fora e ele voltaria só para o mata-mata. Por que o Estevão não pode ser convocado só para o mata-mata e a gente tem jogador dentro da seleção brasileira que pode voltar só no mata-mata ou Neymar, não você voltar? quer dizer? Não, Rafinha agora. Ah, tá. Entendi. Poderia cortar ele e colocar outro, né? Não, agora não poderia Não pode mais, mais? mas era só a estreia da Copa. Até o dia 12, né? Mas a questão é, pro Estevão, que já está liberado para treinar, foi dito isso pro staff do Estevão. Aí, pro caso do Rafinha, não. O Rafinha vai continuar lá, a gente não sabe nem se ele vai poder jogar, mesmo que chegue uma final de Copa do Mundo, dada a lesão que ele teve na coxa. Eu acho que para a construção, inclusive, de quem pode ser machucado, quem pode ficar machucado e quem não pode ficar machucado, para um técnico que acabou de renovar seu contrato para a próxima Copa, ela é complicada. Evidentemente que ninguém vai reclamar em do Ancelotti, ou do Rodrigo Lasmar, ou do Tafarel. Mas se perder, tudo isso vai vir à tona, aparecer. Né? Agora, eu concordo com o Peninha que o trabalho do Ancelotti, o Ancelotti vai pro 15º jogo dele. É pouco tempo, nananã. Vai ser o 10º... nenhuma escalação. Então, vai ser o 15º time diferente que ele vai estar. Acho até que se não tivesse machucado o Rafinha, ele ia repetir o time que saiu jogando contra o Haiti. Mas ele perdeu o Rafinha e ele vai ter que escalar um time diferente e muito provavelmente ele não vai com o Ryan, que foi o cara que ele colocou durante o jogo. Ele vai de Luiz Henrique, quer dizer, falta convicção no trabalho do Ancelotti. É tentativa e erro. Assim, além de faltar convicção, ele se abrasileirou, porque Total. se fosse o Dorival Júnior, que o filho daria... Que o filho, tem imagem hoje dos donos da bola, que o filho pega o papel e dá uma aula pra ele. A gente mostrou hoje, né, Godoy? Sim. Se fosse o Dorival Júnior, a gente tá quebrando o Dorival, tava quebrando o Fernando Diniz. Mas ele parece que pode, 15 jogos, modificar o time e não ter um time antes da Copa. Titular. Se é bom ou não, se é taticamente ou não, é uma outra discussão. Não, essa é uma boa reflexão, né? Se fosse o Fernando Diniz, o treinador da seleção Você tá brasileira... louco, nós nesse tava momento- quebrando ele. Nossa, todo mundo. Nós tava que o Se fosse mundo. o Tite... Nós tava quebrando. Não precisa nem achar uma coisa diferente. Todo mundo... O Dorival foi mandado embora da seleção porque ele tinha formado um grupo para jogar em torno do Neymar, lembra? sim. Aí o Neymar se machucou, ele foi jogar E contra a todos Argentina. nós metemos o pau, né? Então, é a mesma situação que nós estamos vivendo agora. Aí o Neymar não jogou contra a Argentina, o Brasil perdeu de 4-1 e todo mundo que jogou naquele jogo, inclusive o Neymar, o Dorival, sobrou pro Murilo. Acho que foi segunda-feira passada que a gente colocou aqui o número de gols que os jogadores fizeram nos 4 anos. O Neymar fez 4, 2 contra a Bolívia. Então. Mas o trabalho do Ancelotti fica claro que é tentativa e erro. cara. Então. Sabe por quê? Se o Igor Thiago faz aquele gol de cabeça, ele é titular no próximo jogo. É tentativa e erro. O Matheus Cunha continua na equipe porque fez 2 gols. Então, ele não tem uma... surfou. Pô, E o Paquetá joga aberto, depois joga de meia. Depois joga de meia. E é onde o Paquetá se encaixa. Mas eu acho que ali, Marília, ele tinha uma outra visão de time com o Wesley passando lá pelo lado. tudo bem. E aí ele teve que mudar tudo e trazer agora o Paquetá pra cá. Cara, eu acho que ele não ia nem colocar o Wesley. Sabe quantas Eu vezes ele acho. colocou o Wesley pra jogar? Com ele? Nenhum. Uma. Ele ia colocar o Ibanez mesmo. Ele ia errar com o Ibanez. E vai errar com o Danilo. Que é isso é uma coisa que eu penso. O que você pensa disso, Godoy? Eu penso que seleção é completamente diferente de clube, por isso que é seleção e o tratamento não pode ser igual para os desiguais. Então o Neymar é um desigual, então tem que ser tratado diferente. O Rafinha é um desigual, tem que ser tratado da condição que é o Rafinha. O Wesley é O desigual. Rafinha do que ele fez no Barcelona, né? Não na É o seleção. conceito que ele tem para o treinador. Tá. O respeito. Porque o treinador falou que ele é o melhor jogador do mundo. Então, Verdade, você tem razão. Se o treinador pensa isso dele, não vai tratar ele da maneira que tratou Se o Rafinha é o melhor jogador do mundo, É. que me desculpe o Messi, né? É. Que me desculpe Aliás, o Mbappé, né? foi fake news. Quando eu entrei no estúdio, tinha aqui esse telão enorme, tudo do Messi. Você quer? Eu quero. Bota. Coloca. Coloca lá, o grupo do Brasil aí. Brasil, 4 pontos, 2 jogos, 1 vitória e 3 saldos de gols, né? Mentira, É isso? tô vendo vocês. Ah, Paula falou? Que bom, postura, hein, Paula? Marrocos, 4 jogos, 4 pontos, 2 jogos. Igual, né? Igual não. O Brasil na frente porque tem 2 gols a mais. Mas aí Marrocos enfrenta o Haiti, né? Que essa é a parada. Aí a Escócia, 3 pontos. Se vencer o Brasil, vai para 6 e classifica. Exatamente.
Não é louco? A Escócia, na verdade, Neto, é um jogo difícil para o Brasil, porque a Escócia joga pelo empate para se classificar. E a Escócia nunca passou para a fase de mata-mata. Né? Em 4 pontos ela vai passar em algum lugar dos melhores terceiros colocados. Então vai ser um jogo em que o Brasil vai de novo, diferente do Haiti, que fez tudo que o Brasil queria, né? Subiu a marcação e deu todo o corredor nas costas. A Escócia é melhor que o Haiti e não vai fazer isso. O Brasil, é que o Brasil tem um jeito de jogar, um modelo de jogo que ele precisa de espaço. E o Haiti deu isso. A Escócia não vai dar isso. O Brasil vai ter que ter a posse de bola, que é uma coisa que o Brasil não sabe trabalhar essa bola. O Brasil se defende bem e ocupa os espaços. Na velocidade do Vini Júnior, na velocidade do Rafinha, do próprio Matheus Cunha. Enquanto a Escócia vai ser um jogo complicado por isso, porque a Escócia vai postar lá atrás e o Brasil vai ter que trabalhar, vai ter que entrar com a bola trabalhada. E eu acho que aí vai ser a dificuldade do Brasil nesse jogo contra a Escócia. Fala, Peninha. Quero polemizar. Por favor. Eu quero dizer que o Brasil tem a obrigação moral de entregar o jogo para a Escócia. Por que, de novo? Por quê, velho? Toda semana. Por quê? Por quê? Porque quem é que trouxe o futebol pro Brasil? 2 escoceses. O Charles Miller, que nasceu em São Paulo, mas era escocês. Né? O pai era escocês. O pai escocês. O sangue escocês. O pai dele chamava John Silva Miller. John Silva Miller. John Silva é bom, né? João da Silva. John Silva Miller. O pai dele era da São Paulo Highway, né? A estrada de ferro, que é uma estrada de ferro louquíssima, que mudou a história do Brasil, que foi construída para levar o café de São Paulo para o Porto Santos. Em 1864 passou a pertencer 80 anos para os ingleses, só passou a pertencer ao Brasil de volta em 1946, e aí depois que passou o Brasil conseguiu estragar, né? Ele nasceu aqui em 1874. Tu vê que loucura, quando ele nasceu, o Brasil ainda era um país escravista. Ele foi embora com 10 anos de idade, isso Charles Miller, em 1874, para estudar lá. Quando ele voltou, em 1894, o Brasil já era uma república e já tinha abolido a escravidão, embora a desigualdade persistisse. E ele trouxe 2 bolas, uma bomba e uma chuteira e um livrinho de regra. E criou o time da São Paulo Highway, que jogou a primeira partida no Brasil contra a São Paulo Gas Company, as 2 inglesas. E o futebol do Brasil nasceu na várzea, né? Futebol de várzea, porque foi na várzea do Carmo, ali logo abaixo do pátio do colégio, ali no Carmo, no conjunto do Carmo, numa várzea. Só que tem uma outra origem do futebol brasileiro muito maluca, também do escocês, o tal Thomas Donahoe, que... Então é isso, galera. Chegamos ao fim de vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos aí, né, como a imprensa falou um pouquinho sobre a seleção brasileira, né? E vai uma escalação aí bastante mudada, né, galera? Ver se eu consigo botar a escalação para vocês aqui, onde mostra um pouquinho como pode ir esse time aí para enfrentar a Escócia, né? Um time bastante cheio de mudança. Eu acredito que a seleção pode da seguinte forma, galera. Só tirando o Rafinha lá na frente e colocando ali Luiz Henrique. Ó, Alisson no gol. Vai ser 3 zagueiros. Marquinhos, Bremer e Marquinhos. Lá na frente, Neymar, Ederson, Bruno Guimarães e Danilo. Vini, Endrick e Luiz Henrique, né? Essa seria uma escalação aí que está sendo circulada, que pode pintar, né? É uma escalação bem diferente, né? E eu acredito que não vai ser essa escalação não, galera. É uma escalação aí com muitas mudanças, né? Sem Casimiro, nome de confiança aí de Ancelotti. Também sem laterais, né? Geralmente ele sempre joga com laterais. E eu gostei muito dessa escalação aí. Eu achei que essa escalação seria muito boa para testar contra a Escócia. Mas acho que o Ancelotti não vai mudar. Ele vai voltar aí com Danilo na laterais, Douglas Santos na laterais também. E zagueiros vai ser Marquinhos e Bruno Guimarães, né? Magalhães, Gabriel Magalhães. Então, esse é o time lá na frente que vai ter alguma mudança, né? Pode entrar ali Martinelli, pode entrar também Luiz Henrique, o Ryan e assim por diante. Mas é isso. Qual a sua opinião? Dê sua opinião aqui pra gente, deixe like, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.